Nós vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, né? Hoje, o título, né, ainda no capítulo 7, né? E nós vamos falar da infância, tá? Então, Kardec pergunta aos espíritos, né? Na questão 379. O espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido como o corpo de um adulto? Os espíritos respondem: pode ser mais, se mais progrediu. Não são senão os órgãos imperfeitos que o impedem de se manifestar. Ele age de acordo com o instrumento, com a ajuda do qual pode se manifestar. Se o nosso corpo está perfeito, né, ele pode ser desenvolvido, né, se ele progrediu muito mais. Na questão 380, em uma criança de tenra idade, o espírito, pondo-se de lado o obstáculo de que a imperfeição dos órgãos opõe a sua livre manifestação, pensa como uma criança ou como um adulto? Quando ela é pequenininha, ela pensa como uma criança ou pensa como um adulto? A resposta: quando ele é criança, é natural que os órgãos de inteligência não estavam desenvolvidos. Não estando desenvolvidos, não podem lhe dar a intuição de um adulto. Ele tem, com efeito, a inteligência muito limitada. Enquanto a idade faz amadurecer sua razão. A perturbação que acompanha a reencarnação não cessa subitamente no momento de nascer. Ela não se dissipa senão gradualmente com o desenvolvimento dos órgãos. Então, com a tenra idade, não tem como, porque os órgãos não se desenvolveram ainda completamente, né? É a mesma coisa de uma criança no primeiro ano escolar querer saber o que se passa no segundo ano, do segundo grau, né? Uma observação vem em apoio dessa resposta. É que os sonhos em uma criança não têm caráter dos de um adulto. Seu objeto é quase sempre pueril, o que é indício da natureza das preocupações do espírito. Na questão 361, morrendo a criança, o espírito retoma imediatamente seu vigor anterior? Resposta: ele deve retomá-lo, pois está desembaraçado do seu envoltório carnal. Entretanto, não readquire sua lucidez anterior, senão quando a separação for completa. Quer dizer, quando não exista mais nenhum laço entre o espírito e o corpo. Somente quando o espírito se separar realmente do corpo, né, perispírito, né, que vai desatar, é de um nó que desata, não vai quebrar. Então, aos poucos, gradativamente, ele vai se separando. 382. Sofre o espírito encarnado durante a infância com o constrangimento que lhe impõe a imperfeição de seus órgãos? Resposta: não, esse estado é uma necessidade natural, segundo as vistas da providência. É um tempo de repouso para o espírito. Qual é para o espírito a utilidade de passar pelo estado da infância? O espírito encarnando-se para se aperfeiçoar, é mais acessível durante esse período. As impressões que recebe, que pode ajudar o seu adiantamento, para o qual deve contribuir aqueles que estão
encarregado da sua educação. Na questão 384. Por que as primeiras crises das crianças são de choro? Normalmente, quando a criança nasce, a primeira coisa, né, é um grito, né, um choro, né, que aí você sabe, bom, agora faz parte, né, dos habitantes da Terra, né, porque até lá não é considerado ainda. A partir daí, sim, porque as primeiras, né, então, são de choro, para exercitar o interesse da mãe e provocar as atenções que lhe são necessárias. Não compreende se ela tivesse apenas crise de alegria, quando ainda não sabe falar, poucos se inquietariam com sua necessidade. Admirar em tudo a sabedoria da providência. Se ela não chora nem nada, está alegrinha, não desperta talvez o interesse da mãe, né? Ou dos demais. 385. De onde provém a mudança que se opera no caráter a uma certa idade, particularmente na adolescência? É o espírito que se modifica? Então, um resumo aqui um pouco extenso, mas seria bem interessante a gente prestar atenção. É o espírito que retoma a sua natureza e se mostra como ele era. Não conheceis os segredos que esconde as crianças em sua inocência. Não sabeis o que são, o que foram e o que serão. Todavia, as amais e as quereis bem como se fosse uma parte de vós mesmos. A tal ponto que o amor de uma mãe por seus filhos é considerado o maior amor que um ser pode ter por um outro ser. De onde vem essa doce afeição? Essa eterna benevolência que mesmo os estranhos experimentam para uma criança. Vós sabeis, né? A gente pode perceber que o filho pode ser o que for, né? Pode fazer, acontecer, mas sempre vai ser filho. A mãe sempre vai saber que esse é seu filho, não importa o que ele seja. Se ele seja bom ou mau, ela sempre vai gostar do seu filho, porque é seu filho. Isso que eu vou explicar a vós. As crianças são seres que Deus envia em nossas existências, e para que não lhes possa impor uma severidade muito grande, dá-lhes todas as aparências de inocência, mesmo para uma criança naturalmente má. Cobrem-se-lhe as faltas com a não consciência dos seus atos. Essa inocência não é uma superioridade real sobre os que eram antes. Não. É a imagem do que elas deveriam ser. E, se não o são, é sobre elas somente que recai o castigo. Não é somente por elas que Deus lhe dá esse aspecto. É também e sobretudo por seus pais, de cujo amor sua fraqueza necessita. Esse amor seria singularmente enfraquecido à vista do caráter impertinente e rude, enquanto que, crendo seus filhos bons e dóceis, dão-lhes toda a sua afeição e os cumulam de atenções as mais delicadas. Mas logo que os filhos não têm mais necessidade dessa proteção, dessa assistência, que lhes durante 15 ou 20 anos, seu caráter real e individual reaparece em toda a sua nudez. Como conservam-se bons e se eram fundamentalmente bons, mas se revestem sempre de matizes que estiveram ocultos pela primeira infância. Vedes que, então, que os caminhos de Deus são sempre os melhores. Quando se tem o coração puro, para a explicação é facilmente concebida. Com efeito, imaginais que um espírito das crianças não nasce entre vós. Que nasce entre vós pode vir de um mundo onde tomou hábitos muito diferentes, como quererias. Que permanecesse em vosso meio esse novo ser que vem com paixões diferentes das que possui, com inclinações e gosto
inteiramente oposto. Como quererias que ele se incorporasse em vossas fileiras de outra forma que aquela que Deus quis, quer dizer, pela peneira da infância. Aí se confunde todos os pensamentos, todos os caracteres, todas as variedades de serem engendradas por essa multidão de mundos das quais crescem as criaturas. Vós mesmo, morrendo, encontrar-vos-eis em uma espécie de infância entre novos irmãos. E na vossa existência não terrestre, ignorai os hábitos, os costumes, as relações desse novo mundo. Para nós, manejareis com dificuldade uma língua que não estamos habituados a falar. Por exemplo, quando desencarnamos, a língua usada, que é hoje, é o vosso pensamento. Então, quando desencarnamos, qual é a língua que nós usamos? O pensamento. Então, a infância, gente, ela tem ainda uma outra utilidade. Os espíritos não entram na vida corporal senão para se aperfeiçoar, se melhorar. A fraqueza da pouca idade os torna flexível, acessível aos conselhos da experiência e daqueles que os fazem progredir. E quando se pode reformar o seu caráter e reprimir-lhes as más inclinações, tal é o dever que Deus confiou aos pais, missão sagrada pelo qual que deverão responder. Pois a infância não é somente útil, necessária e indispensável, mas ela ainda é a consciência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Tem uma frase que fala, acho que é do Pequeno Príncipe, se eu não me engano, você é responsável eternamente por aquilo que cativa, Então os pais, quando Deus nos deu os filhos, para que pudéssemos ficar sob nossa responsabilidade, então a responsabilidade é toda nossa, do que ele pode ser, tornar a ser ou não. Então você tem a obrigação de educar e passar todos os ensinamentos bons para ele. Se acontecer de apesar de tudo isso, você não conseguiu, puxa vida, mas aí já é outra questão, que a pessoa pegou uma índole diferente. Mas é importante que os filhos são um presente de Deus, que Ele deu para que nós pudéssemos cuidar e aprimorar, para que eles possam seguir o caminho do bem. Essa parte da infância, nós vamos entrar aqui, ainda dá um tempinho ainda. É bem interessante, simpatias e antipatias terrestres. Às vezes a gente vê uma pessoa, nunca conversou com a pessoa, nunca teve contato nem nada, mas você vê que é uma pessoa simpática, uma pessoa que transmite uma certa luz, que torna uma pessoa agradável, sem mesmo você conversar e ter contato com ela. Ao contrário de outros, que são antipáticos. Só de você olhar parece que transmite uma energia negativa. Isso acontece muito, na vida da gente. Então é desse assunto que a gente vai dar continuidade. Na questão 386, dois seres que se conhecem e se amam podem se encontrar em uma outra existência corporal e se reconhecerem. Depois, desencarnado, pode numa outra existência, reencarnou, pode encontrar de novo, falar que é a outra metade. Os espíritos respondem: reconhecer-se, não, mas ser atraído um para o outro, sim. Frequentemente, essas ligações íntimas, fundadas sobre uma afeição sincera, não têm outra causa. Dois seres se aproximam um do outro por circunstâncias aparentemente fortuitas,
mas que são o fato da atração de dois espíritos que se procuram na multidão. Eles se atraem praticamente, né, na multidão. Então, os espíritos simpáticos. Não seria mais agradável para eles reconheceres? Falar, olha, naquela outra vida nós éramos amigos, era muito íntimo. Os espíritos respondem, nem sempre. A lembrança da existência passada, teria inconvenientes maiores do que acreditais. Depois da morte, eles se reconhecerão e saberão o tempo que passaram juntos. Não. 387. A simpatia tem sempre um princípio, por princípio, um conhecimento anterior? Será que a simpatia é de um conhecimento de outra vida? A resposta, não. Dois espíritos se compreendem, procuram-se naturalmente, sem que tenham se conhecido como homem. 388. Os encontros que ocorrem, algumas vezes, de certas pessoas e que atribuem ao acaso, não seriam o efeito de uma espécie de relações simpáticas? Esse encontro, né, que às vezes se encontra a pessoa, fala, foi o acaso. Eu acho que nada é por acaso, né? Os espíritos respondem, entre os seres pensantes, laços que não conheceis ainda. O magnetismo é o guia desta ciência, que compreendereis melhor mais tarde. Então tem coisas que a gente não conhece ainda, né? Mais tarde, com o desenvolvimento, a gente vai conhecer. 389. De onde provém a repulsa instintiva que se experimenta por certas pessoas à primeira vista? É o caso das pessoas antipáticas, que logo de cara falam, não gostei da cara dessa pessoa, não gostei do jeito dessa pessoa, nem conhece, nunca viu, mas tem uma certa antipatia de início, né? Já acontece. A resposta. Espíritos antipáticos que se adivinham, se reconhecem, sem se falarem. É o caso da repulsa, né? Não conhece, né? Talvez reconheça, mas talvez não sabe o que aconteceu, de que vida passada que foi. 390. A antipatia instintiva é sempre um sinal de natureza má? Pode acontecer? Porque aquela pessoa é antipática, mas é de uma natureza muito ruim. A resposta, gente. Dois espíritos não são necessariamente maus, porque não se simpatiza. A antipatia pode nascer da dessemelhança da maneira de pensar. Mas à medida que eles se elevam, as diferenças se apagam e a antipatia desaparece. É a mesma coisa do dia a dia da gente. Às vezes a gente acha uma pessoa antipática, né? Mas nunca falou nem nada. Mas talvez se você começa a ter uma certa relação, começa a dialogar com essa pessoa, você vai ver que essa pessoa não é tão antipática assim. Então é onde pode desaparecer aquela antipatia que você nutre por aquela pessoa, por aquele espírito. 391. A antipatia entre duas pessoas nasce em primeiro lugar daquele que tem espírito pior ou melhor? Os espíritos respondem, em um e em outro, mas as causas e os efeitos são diferentes. Um espírito mau tem antipatia contra qualquer um que o possa julgar e desmascarar. Vendo uma pessoa pela primeira vez, ele sabe que vai ser desaprovado. Seu afastamento se transforma
em ódio, em ciúme e lhe inspira o desejo de fazer o mal. O bom espírito não, tem repulsa pelo mal, porque sabe que não será compreendido e que não compartilham e não partilham os mesmos sentimentos, mas seguro de sua superioridade, não tem contra o outro nem ódio nem ciúme, contentando-se em evitá-lo e lastimá-lo, né? Por ser uma pessoa antipática. Então, para ele é indiferente, então ele segue em frente e é isso que acontece com os espíritos. Essa questão de antipatia, não sei, é muito comum a gente ver uma pessoa e é simpática, mas é antipática, né? Mas é o que acontece. Às vezes a gente tem uma convivência com a pessoa, a gente começa a se interessar pela pessoa, conhecer melhor a pessoa. Isso aí é importante porque às vezes a gente percebe que estamos errados e julgamos às vezes uma pessoa sem conhecer realmente a pessoa. Gente, nós vamos parar por aqui, tá? E na próxima nós vamos falar sobre o esquecimento do passado, né? Que Deus nos abençoe e que Jesus esteja no coração de vocês em todos os momentos de sua vida. Agora vamos para a leitura do Evangelho.